Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 18 de fevereiro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e já peço para que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não tenha feito isso, e também no decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais. Vamos lá. Vamos começar aqui falando do Ibovespa. Pregão de hoje, tivemos aí o Ibov terminando o dia, colocando aqui no Ibovespa, terminando o dia na estabilidade, menos 0,02%, fechamento em 128.531 pontos, uma leve perda de mínima do pregão anterior. Para ampliar a chance de ter uma correção dessa subida aqui, o Ibov teria que perder a mínima deste pregão, que seria oscilar abaixo de 122,02, e aumentaria a chance de ter realmente algo para baixo. E o principal nível de suporte para isso vai ficar ali na região, para um retorno do preço, né, do índice, 126.900 a 126.500. É a região mais relevante, na minha opinião, onde tem mais testes aqui, numa correção ali de topos anteriores do Ibovespa e junto com a média móvel exponencial de 10 períodos. Ainda fica a expectativa, ou seja, o Ibov ainda está mirando essa região dos 130 mil pontos. Quando mirando, eu digo em termos de probabilidade, de buscar a região dos 130 mil pontos. Então, seria ainda o caminho mais provável para o Ibovespa, lembrando que para reverter a atual tendência de alta de curto prazo, o índice teria que voltar para baixo de 123.777. O mini índice terminou o pregão, terminou não, né? Está ainda cotando aqui para fechar o pregão de hoje, em leve queda, menos 0,16%, mas olhando para um gráfico de 60 minutos, a impressão que eu tenho aqui, a minha leitura é que isso aqui foi um movimento longo de alta e de basicamente 22 barras aqui no gráfico de 60 minutos, 22 horas, e aqui a gente está tendo uma correção em duas etapas. Podemos ainda ter algo para baixo, e depois terá, assim, seria o caminho mais provável, considerando aqui a forma como está caindo, né? Considerando a quantidade de barras que já aconteceu aqui, comparando com as últimas aqui de subida. Então ainda fica com a expectativa de poder ter algo para cima. Com base nisso, se abrir o próximo pregão desta quarta subindo, passando a proporcionar sinais de alta, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dos 130.850 pontos, eu ficaria mais interessado em abrir compra. Só olharia para a venda se realmente abre aqui para baixo. Eu vou botar no gráfico de 10 ou de 5 minutos aqui, que a gente vai ter dois fundos aqui nessa região. Ó. Então, três na realidade. Então, abre aqui abaixo desse patamar, perde essa região, aí abre um buraco um pouco maior no gráfico. Topo descendente, eu optaria mais por topo, por ainda ser uma correção de um prazo, de uma tendência de prazo maior que o de 60 minutos, mas optaria por topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, preferencialmente abaixo aí da região em torno dos 130.400 pontos. Então é isso que optaria por venda se acontecer o que eu acabei de mencionar. No dólar, o dia está sendo aqui de queda de 0,44%, seguindo com aquela expectativa do dólar buscar os 5.700, que já está acontecendo no pregão de hoje, e até o patamar de 5.667. Tem essa mínima aqui, ó, essa mínima aqui que é aqui que eu estou querendo colocar, essa aqui, ó, essa mínima aqui, que é ali na faixa dos 5.645. Então, da região de 5.667, que é uma região que pelo gráfico mensal é uma região de topo ali anteriores, ó, 5.667 por aqui, é uma região de topos importantes, junto com o médio, então o dólar está num patamar importante de preço, que pode ter um processo de recuperação nos próximos pregões, mas ainda não tem sinal de alta, ainda apontando para baixo. Para reverter isso, para criar uma expectativa de subida, superar a máxima do pregão de hoje, 5.735. No gráfico de 60 minutos, dá para ver que caiu, tentou subir, bateu na média e na região de fundo ali anterior, chamada mudança de polaridade, funcionando como resistência, gerou um novo movimento de baixo, está gerando aqui um sinalzinho de alta, um início de um fundo duplo. Então, de maneira geral, para o próximo pregão para day trade, se abrir subindo e tiver sinais de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos como fundo ascendente, acima pelo menos num patamar de 5.707, ou seja, oscila primeiro acima do 711, gera esse sinal de fundo duplo, e passa a proporcionar sinais de alta após alguma correção no gráfico de 5 ou de 10 minutos para buscar essa compra aqui, tentando pegar um movimento para cá. Seria a alternativa que eu mais gostaria de executar se fosse pensando em compra. Em venda, abriu caindo, passou, seguiu gerando topo descendente ou até mesmo pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em venda, porque
está a favor da tendência do G60, está a favor da tendência do gráfico diário, então dá para ser um pouquinho, vamos dizer assim, mais agressivo em níveis de resistência aí a favor da venda. Seguindo para a gente falar agora das ações, tivemos aqui a PTR4 fechando o pregão de hoje muito bem, gerando nova máxima histórica, alta de 1,83%, superando lá a máxima dos 38,37, retomando a tendência de alta do gráfico diário e ficando alinhada para cima também com os outros prazos, semanal, mensal, enfim, ativo alinhado para cima em tendência de alta. Correções, para quem está comprado, se a gente pegar um gráfico aqui de 120 minutos, deu para perceber que fez aqui uma pequena lateralização, pequena mesmo, que para mim não seria algo que eu já entraria comprando, mas já é um ponto de se trabalhar, por exemplo, com stop de proteção de lucro, daria para colocar abaixo da mínima desse candle aqui em 37 e 57, por exemplo. Se quiser colocar um pouco mais curto ainda, eu colocaria abaixo desse fechamento aqui dos 37,67, em 37,65 ou 64, seria um ponto de colocar stop de proteção de lucro. Para quem está de fora, que seria o meu caso para uma operação de swing trade, um retorno maior no 120, testando a linha média, para olhar para a compra, ou principalmente pelo gráfico diário. Recuo do preço, lateralização, 3 ou mais pregões, ficaria mais interessado em compra, ficaria um pouquinho mais para a próxima semana, no meu ponto de vista, olhando pelo gráfico diário. Na Vale 3, dia de hoje, alta de 0,67%. Essa alta da Vale mantém ativo dentro da sua tendência de alta de curto prazo, tendência de alta mais fraca, mas que ainda segue apontando para testar a região ali de resistência, antigo suporte dos fundos anteriores, por volta dos 56,40. O que muda essa tendência de alta da Vale é ela quebrar aqui esse fundo, oscilar abaixo, retornar abaixo desse fundo aqui, que a mínima está registrada em 54,13. Então, o retorno do preço abaixo do patamar seria o sinal de reversão da tendência de alta, e um sinal negativo é um fechamento aí para baixo das médias com nova mínima, reforçaria a expectativa disso acontecer. Enquanto isso não acontecer, seguimos aí com o papel gerando uma sinalização aí mais positiva, possibilidade para quem está comprado colocar um stop aqui para baixo dessa mínima, abaixo de 55,28. Falando agora das operações, recomendação de compra hoje em CPFE3, ela estava aqui mais abaixo quando eu recomendei a compra, terminaram que puxaram aí o ativo para cima no leilão de fechamento, ó, a puxada aqui, ela estava no preço que eu recomendei para compra aqui, ó, basicamente na região de preço que eu recomendei para compra antes de entrar no leilão de fechamento, e aí o leilão jogou ela para cima, que é algo bom para a nossa entrada. Então recomendei essa entrada aí nessa última hora de pregão, compra executada, o preço de stop, objetivo, está tudo lá informado dentro do aplicativo DV Invest, tentando pegar a continuidade de um cenário mais positivo do papel, pegando um gráfico mensal, a ação está dentro de uma sinalização positiva, que cria uma expectativa de vir para fazer nova máxima histórica, falando de prazo maior. Semanal gerou aqui um movimento muito relevante, que quebrou aqui uma estrutura de baixa que ela tinha, rompendo esse topo, e já testando por 2 vezes aqui, essa semana testando de novo essa região de máxima de topo anterior, por esse motivo optando por arriscar nessa pequena correção dessas duas altas, então 2 candles aqui de correção dessas duas, vamos ver se consegue fazer algo aqui para cima. Dá para arriscar ainda uma compra aqui? Fica mais próximo dos topos anteriores, né? A entrada que eu coloquei mais abaixo, o stop fica mais aqui para baixo. Mas ainda daria para arriscar algo, colocaria menos capital, mas enfim, seria um ativo ainda com um cenário gráfico de prazo maior, apoiando um pouquinho mais compra. Não significa dizer que vai dar certo, mas é o que eu busquei para o pregão de hoje. Olhando aqui para as operações que a gente tem em aberto, seguimos comprado em Magazine Luiza, já com stop de proteção de lucro nessa operação, seguimos comprados, ainda não acionou nossa saída, mas se acionar, tende a ser já com lucro a operação. O novo stop está informado dentro do aplicativo DV Invest, tá? Foi informado aí, chegando notificação pelo app. E BPAC 11, seguimos também comprados no papel. Vamos ver se ela consegue ganhar um pouco mais de força, buscar o objetivo da nossa compra. Nenhuma mudança por enquanto. BBDC 4 também sem mudança, seguimos comprados. Se ela conseguir fazer isso aqui amanhã, ó, seria algo positivo. Por quê? Porque olhando para o gráfico 120 minutos, o que isso significa? Ó, ela veio aqui, fez isso aqui, volta, sobe lá, faz isso aqui, algo semelhante a um ombro, cabeça, ombro invertido aqui no gráfico 120 minutos. Mas enfim, seria algo assim, subiu com uma força um pouquinho maior, parou no nível de resistência, lateralizou,
Se romper, aumenta a probabilidade de ter algo maior para cima. Então, vamos ver se ela consegue fazer isso aí a favor da nossa compra. Alus 3 fechou com queda hoje de 1,56%, perdeu a mínima ali do pregão de ontem. Seguimos comprado no papel, então eu já reduzi aí o tamanho do stop aí dessa operação. Vamos ver se ela consegue reverter essa queda de hoje, pegando um gráfico 120 minutos, se ela gera aqui amanhã algo assim, ó. Pô, como ela veio bater nesses níveis de suporte, para quem está de fora ficaria mais interessante compra. Primeira, sendo um pouco mais agressivo, um pouco mais arriscado, mas seriam as alternativas, superação da máxima descendo. Segunda forma de entrada para quem está de fora, fechamento um gráfico 120 minutos, significa dizer da segunda hora de pregão, acima aqui dessa média, e com nova máxima no candle seguinte para abrir abertura de compra, o stop ficando aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. Destaques do dia. Destaque de alta do Ibovespa, BBSE3, alta de 4,47%, gerou ali um sinal de fundo, depois de ter perdido a sua tendência de alta de curto prazo, já retomou a tendência de alta porque superou essa máxima aqui. Então a tendência de alta foi mantida e agora, para mudar a tendência, teria que retornar para baixo desse patamar. Para quem está comprado, já tem um ponto de stop bem estabelecido aqui nos 37,92, logo abaixo dessa mínima aqui. Ou, se quiser colocar um stop mais curto ainda, abaixo da mínima do pregão de hoje. Para quem está de fora, eu não cheguei a entrar nesse ativo para swing trade. Para quem está de fora, eu aguardaria algo mais aqui para entrada ou colocaria pouco capital aqui, tá? Assim, não encaixou tão bem para mim a entrada nesse ativo. Teria que optar mais por compra mesmo de rompimento aqui ou trabalhar com stop na volatilidade do papel. Exemplo, suponhamos que você compre esse ativo amanhã na superação dos R$ 39,99, ou seja, nos R$ 40. Pegando a volatilidade média de 86 centavos, então pega os R$ 40, tira ali os 86 centavos, você vai ter um stop em 39,14, um pouco acima da média aqui, mas seria uma forma de buscar a entrada tentando pegar algo para cima ainda nesse papel. Aí eu não exigiria tanto para cima, no máximo uma relação risco-retorno de 1,5 isso aqui, ó. Pega 0,86, multiplica por 1,5 e aí você soma ao seu preço de entrada para ter aí uma relação risco-retorno de 1,5 o risco dessa operação. O outro ativo, destaque de hoje, só que de baixa, PECAR3, que inclusive foi um pedido de análise aqui que foi colocado nos comentários de um membro aqui do canal. O ativo caiu bem hoje, 6,7%, não anulou sua tendência de alta de curto prazo, mas só olhando para um prazo maior ainda está travado aqui nessa região, né? É muito próximo da média. Semanal, também assim, fala, nossa, está em tendência de alta aqui, eu não olho muito dessa forma. O ponto positivo só, tá a tendência de alta no curto prazo, e o ponto positivo é que ela voltou para cima dessa região aqui, região na faixa ali dos R$ 2,83, 85 centavos, teve bastante dificuldade nesse nível de preço, semana passada fechou bem acima, então o que seria interessante acontecer é, pelo gráfico diário, um sinal de alta acima dessa região de 2,85, não tem que bater nela, mas gerar sinal de alta acima desse patamar, para arriscar compra nesse ativo. Para quem está comprado no prazo maior e quer colocar um stop mais bem protegido, seria se esse papel retornar abaixo desse patamar aqui, ó, ou seja, oscilar abaixo de 2,55, ou fechar uma semana abaixo da média de comportamento dos últimos 10 pregões, média móvel exponencial de 10 períodos, e oscilar abaixo da mínima dessa semana. Seria um sinal de saída. No gráfico diário, a que eu comentei de buscar um sinal de alta para compra seria mais 2 pregões aqui, não consegue muito ganhar força para baixo, gera algum sinal de alta, seria a alternativa de compra, tá? Em cima desse papel. E o mais negativo seria ela continuar a queda aqui, fechamento para baixo da média e permanecer abaixo, inclusive, dessa região de suporte importante, que aí é abaixo dos 2,87 a 2,83. Então dá para ficar de olho aí nesse ativo nos próximos pregões, em possível oportunidade de compra de swing trade. Banco do Brasil, BBS3, fechou hoje com alta de 0,99%, pegando os pedidos aqui, além de PECAR3, teve esses pedidos aqui de análise, Banco do Brasil, Cosan, Suzano, Cogna e aqui os Minas. BBS3, alta de 0,9%, ativo bem alinhado para cima, na máxima histórica, bom para nossas carteiras recomendadas que tem esse ativo na carteira desde o mês passado, desde esse fechamento aqui. Então, ativo andando bem aí para cima, alta já de 6,39% no mês,
mas em termos de operação de compra de swing trade, para quem está comprado, eu já começaria a trabalhar com algum stop de proteção de lucro. Dá para pegar um gráfico 120 minutos, não vai ter muito fazer, a não ser colocar aqui embaixo, abaixo dessa mínima aqui, sendo ali um stop mais curto, né, em cima desse ativo. E para abrir compra nessa ação, aguardaria algum retorno do preço após esse movimento de subida para avaliar uma compra mais próxima da média, com a melhor relação risco-retorno nesse papel. E até considerando também o gráfico semanal, um movimento mais longo para cima, faz mais sentido para mim ter alguma correção para eu abrir uma compra nesse papel. E olhando agora Cosan, lembrando só para mais um comentário em BBS3, para mudar a tendência de alta de curto prazo vista pelo gráfico diário, teria que retornar para baixo dos 27 e 28. A Cosan fechou o pregão de hoje aí na estabilidade, menos 0,13%, ativo que eu não gosto, graficamente falando, nem para buscar compra de swing trade, pode até melhorar o cenário para compra mais à frente, por exemplo, ela andar um pouquinho mais, demonstrar força aqui e gerar algum sinal de alta. Agora você para e pensa assim, poxa, o Ibov já está numa tendência de alta, já está dentro do movimento de subida pelo gráfico semanal aqui, várias semanas, já tem no mensal um sinal de fundo, na região de fundo anterior, aí você pega Cosan, CSAN3, você não, ainda tem um ativo que está com barras descendentes, é fato que já tem um movimento longo para baixo, está já testando praticamente essa região importante de suporte aqui, ó, de fundos anteriores, que ela pode ter essa mudança de tendência de curto prazo, mas ainda muito fraca o início de subida. Está gerando um sinal de fundo no semanal. Então, de maneira geral, eu olharia mais para a compra nesse ativo, seria mais para curto prazo, desde que ela passe a proporcionar sinais de alta acima dos R$8. É isso que me chamaria atenção para a compra nesse ativo, falando só de swing trade. Suzano, SUSB3, ação que está dentro de uma tendência de baixa pelo gráfico diário, e sem muita força para subir por enquanto. Eu de olho aqui nessa ação, se ela ficar aqui enrolada, aqui, ó, chegou no suporte, eu não vou fazer venda aqui, mas se ela ficar enrolada aqui assim, gerar algum sinal de baixa, ou mesmo dependendo do fechamento aqui para cima, de arriscar uma venda tentando pegar algo para baixo ainda nessa ação, apesar de estar ali já testando a média, que é a média do gráfico mensal, mas de maneira geral, não é um ativo que nesse momento encaixa dentro da minha metodologia para abrir uma compra. Pode até subir, pode ganhar bastante força, mas enquanto ela não demonstrar, por exemplo, uma força que seria retornar para cima dos 59,70, que seria superar essa região aqui, ó, essa região aqui, isso aqui, mais esse teste aqui, enquanto não tiver algo aí para cima, não me interessaria muito por compra, não. Depois disso, Cogna está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, ainda nesse caso aqui para buscar uma compra devido ao movimento mais longo pelo gráfico semanal, eu ficaria realmente atento a algum processo de correção, seja nas próximas semanas, seja nos próximos pregões, para avaliar alguma compra nesse papel. Compra de swing trade ou compra de position trade pelo gráfico semanal. O fato é que pelo gráfico semanal, essa ação, além de estar em tendência de alta no gráfico diário, que é a tendência de curto prazo, ela quebrou a sua tendência de baixa. Ela anulou, reverteu a sua tendência de baixa. Era uma tendência de baixa, com ela quebrando a estrutura de baixa aqui, superando esse topo, ela deixa registrado aqui no gráfico que finalmente entrou pressão compradora nesse papel, e agora correções maiores aqui, que gere sinal de alta acima da região ali, por exemplo, em torno de 1,50, fica mais para se buscar a compra, seja pelo gráfico semanal, ou olhando pelo gráfico diário, uma correção um pouquinho maior, testando médio, ou até um ponto mais abaixo aqui, topos anteriores, mais perto do de 1,50, chamaria mais atenção para compra em COG N3. Para quem está comprado nesse ativo, eu ficaria ou botaria um stop aqui, se quiser colocar um stop mais afastado, ou se perder essa mínima aqui. Também seria outra alternativa de sair de uma posição comprada, se quiser proteger mais o lucro de um ativo que já deu uma boa andada aí para cima. Uzi Minas, só para mencionar em COG N3 aqui, né, dando um zoom menos, semanal principalmente, qual seria o próximo nível de resistência dessa ação? Essa região de topo aqui, tá? Essa região de topo que coincide com essa região de fundo anterior, ou seja, a região de 1,89 a 1,97 é a próxima resistência mais relevante. E em termos de projeção, de expectativa de alta para a Cogna, falando aí de médio prazo principalmente, seria ela replicar aqui esse movimento de baixa, né? Aqui, replicando ele a partir daqui, a gente teria ali uma projeção
em 2,45, que vai se encaixar com um importante de resistência após esse aqui. Tá? Então, isso é uma projeção, não é uma certeza que vai chegar lá. Desculpa aí pela tosse. O próximo ativo a ser falado é os Minas, que olhando, deixa eu só ver se está certo aqui. Tá. Olhando pelo gráfico semanal, está vindo para testar essa região e vindo para ficar acima desse patamar. A tendência do semanal ainda é de baixo, mas do diário já é de alta. Já várias semanas ali subindo, diário de alta. Não é uma tendência bonita, não, mas está segurando aqui acima da média. Dá para perceber ali o preço, o comportamento do preço acima ali da média e gerando algo aqui para cima. Como está muito dentro dessa região de resistência e já gerando alguns candles de perda de força, eu vou ficar atento nesse papel, se for para abrir compra de swing trade, que ela gere oportunidade de compra em níveis de suporte, seja nessa região aqui se lateralizar aqui assim, nos próximos pregões, próximas semanas gerar um pivô de alta, seja ela fazendo um recuo maior, invadindo uma região de suporte mais perto aqui dos 5,70, isso chamaria mais atenção para buscar a operação de compra. Quem quiser trabalhar com colocar um stop, está comprado e quer colocar um stop mais bem protegido, vamos dizer assim, abaixo de 5,64, que aqui seria abaixo desse pequeno preto aqui, junto com essa mínima e essa região aqui de leve topo no papel. Para mudar a tendência de alta de curto prazo, ponto pelo menos mais relevante de fundo que ela gerou, está aqui assim, ó. Aqui nessa faixa de 5,38, mas é lógico que se ela perder esse 5,64, ela já dá um indício de enfraquecimento dessa tendência atual de alta de curto prazo. É isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que você tenha curtido aqui essa análise de fechamento, que seja útil para você de alguma forma, seja aprendizado em termos de leitura do mercado, dos ativos que vocês colocam aqui. Pode colocar aí qual que você quer que eu analise para a próxima análise de fechamento do pregão. Agradeço demais. Like aí. Grande abraço.